discriminar. Take 1, aula 1. Seja bem-vindo à sua primeira aula do método 3 vezes para confeiteiros. Eu vou te entregar apenas 3 chaves que vão mudar o seu resultado. Então, para quem é essa aula, novamente reforçando, é para quem sente que o dinheiro simplesmente entra, mas sai, você não sabe para onde, que as contas nunca batem, ou que por mais que você se esforce, parece que o dinheiro nunca é o suficiente. E hoje eu vou te mostrar um dos motivos que você precisa dar um primeiro passo, que é separar as finanças pessoais e empresariais. Mas antes de te dar esses primeiros passos na prática, eu preciso que você faça o seguinte para mim. Vamos deixar combinado que tudo que eu te ensinar, eu preciso que você coloque em prática. Eu vou te dar todo o acesso que você precisa, todas as informações. E se você tiver dúvida na hora de aplicar, aqui embaixo vai ter uns comentários onde você pode deixar aqui sua dúvida, pode colocar o que você precisa, que eu vou te auxiliar, tá bom? Vamos combinado assim? Outra coisa é, isso aqui só vai dar resultado para você se você colocar de fato em prática. Não tem como mudar a sua vida se você só assistir essa aula, mas sem colocar em prática dentro do seu negócio. Combinado assim? Então, eu espero disciplina de você e que você coloque tudo em prática. Já pega aí as informações, anota, começa a colocar no seu negócio, passo a passo, que você vai ver resultados no seu negócio. E eu já pratiquei, eu já coloquei essa metodologia em mais de 1000 negócios. Todos os meses a gente faz mentorias individuais ou com cursos. E agora a gente tem este curso, a aula gravada, e eu sei que vai funcionar. Mas eu não estou acompanhando você. Eu não estou vendo se você está colocando em prática como eu faço com os meus mentorados. E é por isso que eu preciso que você coloque disciplina. Coloque um despertador, separe um momento da sua semana para você colocar isso em prática. Pelo menos uma vez por semana, você vai parar para ver as aulas e, além disso, colocar tudo em prática. Estamos combinados? Então, se a gente está combinado, vamos prosseguir com essa aula. O primeiro passo que você deve fazer é separar as finanças pessoais e empresariais. E é um dos passos que vão te trazer uma grande visão para o seu negócio. Eu te falei que a nossa metodologia começa com visão, validação e valorização. E esse é o primeiro módulo, visão. Para a gente construir uma visão do nosso negócio, você precisa separar as finanças pessoais e empresariais. E por que disso? Quando a gente não separa, eu não tenho clareza do que o meu negócio precisa e do que você, na sua vida pessoal, você precisa. Eu também não consigo saber se o meu negócio está dando lucro ou prejuízo. E eu também não consigo saber qual é a maior necessidade dele. E o que está prejudicando para ele não ter lucro, para ele não ter resultados. Então, se você não colocar isso em prática nessa primeira etapa, você não vai ver resultados de fato. E eu vou te dar algumas ferramentas para você colocar separar as finanças pessoais e empresariais. Olha só, vou mostrar aqui na minha tela, no meu computador. A primeira coisa que você deve fazer é utilizar esta planilha que eu vou disponibilizar aqui para você. Aqui, embaixo, você vai conseguir ter acesso a todas as planilhas que eu estou disponibilizando para que você possa dar os primeiros passos. Essa planilha, ela vai te ajudar a definir o que é seu e o que é o do seu negócio. Então, eu preciso que você coloque detalhadamente qual é o que você mais utiliza aí dentro do seu negócio, água, luz, internet. E você vai colocar detalhadamente nesta planilha que eu estou compartilhando, tá? Então, ela chama Cálculo de Prolabore, está disponível aí embaixo. Para você utilizar, já vou te dando a dica, ele vai aparecer aqui para você, mas você não consegue utilizar. Para você utilizar, você precisa clicar aqui em Arquivo, fazer uma cópia. Dessa cópia você consegue salvar aí na sua pastinha e aí somente dessa cópia você consegue mexer, tá?
Mexi aqui, ó, aqui embaixo a gente tem a opção de ajuda, né, mas você não vai precisar, que você tem a aula gravada aqui comigo, o cálculo de prolabore e o custo da empresa, tá? Cálculo de prolabore, olha só, aqui a gente vai detalhar os seus custos do seu negócio. Antes de falar isso, o que é prolabore para quem não sabe? Prolabore é o seu salário como sócio do seu negócio. Então, se você é dono do seu negócio, por mais que seja uma confeitaria pequena em casa, você tem um negócio. E todo negócio, todo dono de negócio recebe um chamado prolabore. Diferente do salário, né? É tipo um salário mensal aí. E você recebe todos os meses do mesmo jeitinho, tá? A diferença é que você que vai se pagar, ok? E como que eu faço para definir o meu prolabore? Eu tenho que analisar aqui todas as minhas despesas pessoais. Então, o que eu tenho de água, de luz, de telefonia? Aqui a gente tem transporte, saúde, alimentação. Então, se tiver faltando alguma coisa, ou tem alguma coisa que você não usa, por exemplo, aqui eu não tenho faculdade. Aí você pode vir aqui, editar e colocar o outro nome que você tenha uma despesa aí. Mas olha lá embaixo que a gente tem várias despesas para você alimentar, tá bom? Você precisa colocar, para você que nunca usou uma planilha, você precisa clicar 2 vezes, só assim você consegue colocar o valor, tá? Não precisa colocar em cifrão, é só o número mesmo. Então eu coloquei aqui, ó, por exemplo, R$1.000 e pronto. Pula para a linha de baixo, edita, conta de água, por exemplo, 80 e pronto. Aqui ficou com azul, mas não vai aparecer para vocês. Vou mudar aqui. Então você vai alimentando todas as informações que você tem do seu negócio. E aí, depois que você tiver alimentado, você vai arrastar aqui para o lado, tá? No celular é a mesma coisa. Depois eu vou te mostrar algumas coisas que você precisa ter para o celular para você conseguir usar essa planilha. E aí aqui do lado a gente tem o piso salarial e o custo total de vida. Então no piso salarial você precisa colocar, se você trabalhasse no CLT, quanto você ganharia. Então vou fazer até uma pesquisa aqui, ó, confeiteiro CLT, vou colocar Belo Horizonte, porque cada cidade também vai ter um salário médio. E aí eu consegui encontrar que na cidade fica entre 1.674 a 2.723. Então, 1.674 eu vou colocar aqui tipo uns 2.000, tá? Vou voltar para cá e aí ó, já tem 2.000 aqui. Você vai fazer essa pesquisa na sua cidade, colocar lá as informações e cadastrar aqui. A mesma coisa, ó, ele aparece aí em cifrão, mas você não precisa digitar em cifrão. Então eu clico 2 vezes e aí eu edito aqui para, por exemplo, 1.674, ok? Tá vendo onde está verde? Aonde você vê a fórmula, você vê a célula que a gente fala, né? Esse quadradinho em verde é porque ele tem uma fórmula. Olha aqui em cima, ó, a fórmula. Você não precisa mexer nele. Aliás, não é bom você mexer nele para não perder a fórmula. O único lugar que você vai alimentar, que você vai colocar as informações, é na parte rosa claro, tá? No meu computador que aparece como rosa claro. Aí, tá vendo aqui, ó, que tá em verde? Eu não vou mexer, mas eu vou te mostrar algo. Ele tá falando que total de custo de vida, com que eu já alimentei, é 1.110. Então, quer dizer que com o que eu já alimentei de informação, ele já me diz que eu já tenho um custo de vida de 1.110. É tudo que eu tenho que pagar durante o mês, eu custo mais ou menos isso aqui, tá? E a gente tem aqui o total de horas trabalhadas, e esse você vai calcular com base no que você disponibiliza para sua empresa. Mas atenção, muitas vezes você tem que limpar o seu negócio, né? Você tem que limpar lá o chão, essas informações que não são para produzir de fato, talvez não seja bom você colocar, tá bom? Que isso vai mudar na hora do custo de vida por hora. Então coloca lá quanto você gasta aí o total de horas trabalhadas para o seu negócio, desconsiderando limpeza e essas outras coisas.
E aqui, tá vendo que ele tá puxando, ó, média de lucro? Ele tá falando que a média de lucro da empresa é esses valores aqui. Então, como que ele tá puxando isso? Através lá da outra planilha, aqui embaixo, ó, acompanha a seta, aqui embaixo a gente tem uma outra planilha chamada custos da empresa. É aqui que a gente vai alimentar tanto a nossa receita, que tudo que entrou, tudo que você vendeu, quanto as nossas despesas, tudo que você pagou, tá? Antes da gente ir para lá, eu vou te mostrar uma outra coisa: salário mínimo e salário ideal. Então, aqui, com base no que já está alimentado, ele já está falando para você que o mínimo que você teria que ter para poder pagar seus custos de vida e também para ter uma reserva, um pequeno lazer, mesmo que não seja muito, teria que ser 1.392, considerando o piso salarial, tá? Agora, o salário ideal seria até 20% a mais do que o piso salarial, para que você conseguisse também receber como dono do seu negócio. Porque como você é dono, você não tem só que produzir, né? Você tem que administrar seu negócio, você tem que ir lá cuidar do financeiro igual você está fazendo aqui, você tem que pensar de forma analítica, cuidar do marketing, do comercial, são várias outras funções. Por isso você merece ganhar mais do que o salário mínimo, tá? Só que aqui ele fala que a empresa ela não consegue pagar nesse momento. Então ela vai falar até quanto ela pode pagar, e se ela não consegue, ela fala aqui que ela não consegue. Como que isso e essas informações mudam? Vou clicar aqui em no custo da empresa, é só clicar uma vez. Aqui ele está separado por custos fixos e custos variáveis. Custos são tudo que você paga dentro do seu negócio, tá? Eu tô falando aqui porque pode ser que você não saiba o que é isso. Então, custos fixos é tudo aquilo que acontece mensalmente, ou anualmente, ou de semana em semana, mas que você sabe que é fixo. Que mesmo, presta atenção nessa resposta, que mesmo que você não venda, você tem esse custo. Então, mesmo que você não venda, você vai ter que pagar o aluguel. Mesmo que você não venda, você vai ter que pagar a conta de água. Mesmo que você não venda, você vai ter que pagar a internet. Se você tem um site, mesmo que você não venda, você tem que pagar esse site, tá? E aí aqui eu já coloquei alguns. Se você não couber aqui de custo fixo, precisar de mais algum, é só você vir aqui na última linha, aqui, ó, por exemplo, o gás. Você vai clicar em cima, ó, eu tô com o mouse em cima do número 16 aqui do lado. Eu vou clicar no botão direito, eu que estou usando o mouse, tá? Depois eu vou falar no celular. E vou clicar aqui, ó, em inserir uma linha acima. No celular, é só você clicar e ele vai te dar a opção de você fazer isso. Depois eu vou mostrar no celular, tá? Então aqui eu alimento com os meus custos fixos. Agora o custo variável, o que é? Quanto mais eu vendo, mais eu pago. Então vou dar um exemplo. Embalagem, quanto mais você vende, mais você vai ter que comprar. Ingrediente, quanto mais você vende, mais você vai ter que comprar. Outra coisa, marketing. Se você clica lá naquele botãozinho impulsionar, né, para poder vender, quanto mais você impulsionar, né, para vender mais, então para vender tem relação com a venda, mais você paga. Isso quer dizer que é custo variável, tá? Aqui em cima a gente tem um negócio chamado receita, então tudo que entra dentro do seu negócio, valores que você vende. E eu separei aqui por produto ou serviço. Então se você tiver aqui confeitaria, você pode colocar aqui embaixo. Mas, por exemplo, se também trabalha com papelaria, você pode colocar aqui em cima, tá? Alimentou com essas informações aqui do lado, olha só, ele mostra o lucro que você tem. Então é só você colocar aqui a lucratividade. Aliás, ele vai alimentar automaticamente, tá corrigindo. Porque tá em verde, tudo que é verde é fórmula. Então ele vai calcular para você de forma automática, sem precisar que você mexa. E aqui do lado, ele vai mostrar para você a porcentagem do custo fixo e do custo variável. Isso vai servir para algumas informações na hora de precificar e na hora de fazer um chamado ponto de equilíbrio. Daqui a pouco eu falo isso com você. Então, conseguiu identificar que o salário mínimo que você deve pagar, você é 1.392? Então,
o seu salário está definido como 1.392. Mas, Stephanie, eu não estou faturando isso ou eu não consigo me pagar esse valor. Então, a gente vai combinar o seguinte, que na hora de precificar, depois eu vou te mostrar como fazer a precificação, você vai considerar esse salário mínimo e na hora que você for calcular o ponto de equilíbrio, você também vai considerar isso, tá? Então, na hora que você for analisar essas informações, depois eu vou te explicar melhor, ele vai ser considerado, tá? Mas, enquanto você não consegue se pagar, eu vou te dar uma outra técnica para você separar as finanças pessoais e empresariais. Você vai fazer o seguinte, tudo que você recebe, tudo que você vende, você vai separar em 3 partes. Uma, salário, então é o seu salário, pode ir lá transferir para sua conta. Segunda parte, volta para a empresa para você comprar mercadoria, para você comprar os ingredientes. E a última parte é a reserva de emergência. Ela também é muito importante já de início, então não ignore a reserva de emergência, separe a terceira parte para a reserva. Até você atingir o seu chamado ponto de equilíbrio, que é o mínimo que você precisa vender para você pagar todas as suas contas, inclusive seu prolabore. Não vai ter lucro, mas também não vai estar no prejuízo. Isso a gente vai ver daqui a pouco nas próximas aulas. Ok? Então, combinado assim, separou em 3 partes. Como você vai separar também, na prática, as finanças pessoais e empresariais? Eu preciso que você tenha também definido uma conta que vai ser do seu negócio. Então, o seu cliente vai te pagar através dessa conta. Uma outra conta que vai ser da sua vida pessoal. Então, na hora que você for transferir o seu salário, você vai receber lá na conta da empresa, transfere para sua conta pessoal e só de lá você vai fazer o seu pagamento. Não use dentro da conta da empresa, não pague contas pessoais. Combinado assim? Se você misturar, se você pegar a conta da empresa e fizer os pagamentos da sua vida pessoal, você também não vai conseguir ter essa visão do que é do seu negócio, o que é da sua empresa, vai ficar confuso. Outra coisa que você pode fazer, mas aí é escolha, porque dentro da conta da empresa, você pode ter lá, por exemplo, lá no Inter, a gente tem uma chamada caixinha, poupança, que você vai colocar o dinheiro lá, que pode ser da sua reserva de emergência. Mas se você percebe que você é uma pessoa que você não consegue confiar em você mesmo, por exemplo, por impulso, você viu o dinheiro paradinho lá, você vai querer gastar com outras coisas que não são do seu negócio, que não são de fato de uma emergência, é bom você separar ali para uma outra conta. Então você vai ter uma conta especial onde é da sua reserva de emergência e você pode, por exemplo, desinstalar esse aplicativo para dificultar também, só em caso de emergência, você não usar aquele dinheiro por impulso, porque você está vendo o dinheiro lá. Então, você pode fazer a transferência para a conta, mas esse aplicativo do banco não vai estar dentro do seu celular para você ver todos os dias e ver aquele dinheiro parado lá. Então, a reserva de emergência ela é muito importante, tá?